Olha lá, o assunto hoje é interessantíssimo. Aposentar sem recolher para o INSS. Pode? Então, veja aqui como funciona isso. Veja se isso é possível, tá? Muita gente imagina, né, que seja possível se aposentar sem ter feito nenhuma contribuição para o INSS. Então, eu não digo que não, mas tem uma outra conotação. Então, assista até o final esse vídeo que eu vou te explicar como isso funciona e vou te dar umas dicas valiosas para você não fazer a coisa errada na hora de pedir essa aposentadoria sem recolhimento, tá? Meu nome é Lucas Gomes Gonçalves, sou advogado e estudioso das coisas do INSS. Sou especialista na defesa do funcionário público, em processos e sindicâncias administrativas disciplinares. Então vamos lá, direto ao assunto, sem mais delongas. Muitas pessoas não conseguiram se aposentar. Por quê? Não contribuíram por 15 anos ou mais, né? Não contribuíram para o INSS, recolhendo mensalmente, né, as contribuições. Então, se você está nessa turma, se você não conseguiu se aposentar antes da reforma lá de 2019 e não se aposentou até hoje, e você tem mais de 60 anos, ou você tem mais de 60 anos e contribuiu por menos de 15 anos, pode ser que você preencha os requisitos para receber do INSS um benefício mensal e todo mês. Mensal e continuado. Então, não se desespere, você pode eventualmente conseguir um benefício desse tipo. Ele é também conhecido como BPC-LOAS, tá? Então, fica comigo aqui que eu vou explicar tudo sobre esse assunto. Você vai conhecer um pouco mais sobre isso, né? Então, você, como eu dizia, você pode receber esse benefício ao completar agora 65 anos de idade. Ou até mesmo antes, se porventura, infelizmente, você for uma pessoa com deficiência que traga impedimento de longo prazo. Essa deficiência pode ser deficiência de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Para isso, você deverá provar que é uma pessoa também de baixa renda. Não basta ser doente, né? Tem que ter baixa renda. Ou que não tem nenhuma renda para você, né? E não conta com essa renda vinda da sua família, com a ajuda familiar, né? Então, é considerado aqui a família, né? Aqueles que moram com você debaixo do mesmo teto. Agora, vamos relembrar aqui que esse tipo de benefício ele está inserido na Constituição Federal de 1988. Então, é um benefício constitucional, né? Ele está né, sobre as leis, né? Ele está acima das leis. Ele está na lei das leis, na Constituição. Lá tem o artigo 203 que diz o seguinte: a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social. Olha lá, independentemente de contribuição ao INSS. Ele fala lá, à Seguridade Social. E tem por objetivos. Quais são os objetivos? A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. E lá embaixo, no artigo 5º, a garantia de que um salário mínimo de benefício mensal deve ser dado à pessoa portadora de deficiência e também ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção.
ou de tê-la mantida provida por sua família, conforme a lei dispuser. Então tá aqui está a base central para a concessão desse benefício. Além disso, existe uma norma infraconstitucional que trata, é uma lei, né? A lei que trata do BPC-Loas, a Lei 8.492 de 93, que no artigo 20 diz que o benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos de idade ou mais, que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção, nem que seja provido pela sua família. Ok? Então, essa é a base. Receber esse benefício não é tão difícil, né? As pessoas falam, nossa, é muito difícil. É difícil quando a pessoa não preenche os requisitos, aí é difícil e impossível até, né? Mas, em primeiro lugar, esclareço que esse benefício, logicamente, não é para todo mundo. Ele só é pago para aquelas pessoas que preencham, que venham a preencher os requisitos da lei. Ou seja, as pessoas têm que ter idade 65 anos ou superior e têm que ter o que chamamos de baixa renda. E existe uma outra situação, que é a situação de deficiência. Aí você esquece a idade, aí pode ser em qualquer idade. Deficiência de longo prazo. E além, né, disso, preencher os requisitos. Para preencher esses requisitos, ele tem que também comprovar a sua situação de hipossuficiência, né? Não basta ter a deficiência, tem que ter deficiência e baixa renda. E tem que ter provas boas nos dois casos aí, para que você alcance o seu objetivo, ok? Bom, vamos explicar com mais detalhes sobre as provas. Bom, o requisito idade é simples de comprovar. Basta você exigir lá exibir um documento de identidade, né? Então, é muito fácil. Basta lá mostrar um documento oficial, uma CNH ou a cédula de identidade, matou essa parte da idade. Já o requisito baixa renda, ele deve ser exibido, deve ser mostrado com clareza, ele deve ser comprovado com clareza e com provas, todas elas admitidas em direito, onde a renda familiar, presta atenção, não pode ser maior do que 1/4 do salário mínimo da pessoa. Ou melhor, 1/4 de salário mínimo, não só dessa pessoa, por pessoa na família. Tá? Então, o salário mínimo agora, em 2022, passou a ser R$ 1.212. Portanto, 1/4 do salário mínimo equivale a R$ 261,25. Essa é a renda que deve ter, né, a renda per capita na família. Não pode ultrapassar isso. O que é um verdadeiro absurdo, diga-se de passagem, né? Então, aqui que começam os problemas. Por quê? Muita gente realmente não consegue comprovar que se enquadra nessa renda, pois há várias pessoas na família que trabalham e tem renda superior, em tese, tem renda superior a 1/4 do salário mínimo. E não tem como ser muito diferente disso. Só que, como eu falei aqui, ó, em tese, isso quer dizer o que em direito? Em tese imaginando algo daquela forma. Só que existem uma série de outras coisas que tem que ser levada em conta, né? Coisas como, por exemplo, a pessoa demonstra, não no INSS, porque ele segue a seca, né? Mas na justiça ele comprova lá que ele tem, com o dinheiro que ele ganha, um salário mínimo, ele tem que comprar remédio, por exemplo, porque o Estado não fornece. Então, essa renda dele, na verdade, um salário mínimo não é para comer, porque ele tem uma despesa desse naipe, entendeu? Desse tipo. Então, as coisas se modificam. Bom, mas como funciona isso?
Como é que o INSS fica sabendo qual é a renda de determinada família para conceder ou não o benefício? Olha, no passado, o próprio requerente prestava as informações diretamente para o INSS. Prestava lá, falava o que ele queria lá e pronto. Era concedido o benefício. Muita gente tem o benefício até hoje de forma escusa, tá? Por isso que muitos que precisam não conseguem, porque eles estão muito implacáveis agora. Bom, mas havia uma entrevista de 5 minutos lá, na qual o segurado prestava informações sem sequer que eles checassem os documentos, os dados passados pelo requerente. Era muito fácil. No entanto, tudo mudou. O INSS exige que o segurado agora tenha uma inscrição no tal chamado CAD único, ou Cadastro Único, e isso está na lei. Ou melhor, no Decreto-Lei 9.462 de 2018. Lá no artigo 12 do parágrafo 1º diz o seguinte: se o beneficiário que não realizar a inscrição, a atualização do CAD único nem chegará a receber. E se já recebe, terá que ter suspenso o benefício até regularizar a situação cadastral. Ok? Então, isso é fundamental, porque o benefício será concedido ou mantido apenas quando o CAD único estiver atualizado e válido. Então, esse CAD único, ele é problema, né, para quem está querendo fraudar. Na verdade, ele não é problema, ele é uma solução, né? Muitos acham que é só se inscrever lá no CAD único e pronto. Mas aqui é que mora o erro, o perigo. Presta atenção, porque as informações prestadas lá no CAD único devem estar corretas para não colidir com a lei, para não colidir com os outros informes que vêm lá do CAD único. Você quer ver um exemplo? Chega um filho teu assim e fala: pai, eu tô com o nome sujo, dá para você comprar esse carro aqui no teu nome? Eu vou pagar à vista lá o carro, eu tenho dinheiro, mas eu vou pôr no teu nome, tá bom? Você vai lá e põe o carro no teu nome. O Detran informa para o CAD único que você tem um carro. Então você, desculpa a palavra, né? Você financeiramente, podemos dizer, está numa situação de miserabilidade, né? E tem lá um carro no seu nome. Eles vão cortar o teu benefício. Como é que você comprou um carro? Dá para entender isso? Então, tem que tomar cuidado, tá? Existe uma forma correta de interpretação dessa lei, a Lei 8.472 de 93. Eu vou te explicar aqui. O artigo 20 diz o seguinte, ó: o benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo para a pessoa com deficiência e para o idoso com 65 anos de idade ou mais, que comprovem não possuir meios próprios de manutenção, nem de tê-la provida por sua família. Eu bati aqui de novo, falei de novo, porque essa é a essência. Então, vejamos, esse conceito de família. Ora, o que é família, hein? Como é que é isso? Quem é que é considerado como minha família para efeito dessa lei? Lá no parágrafo 1º se explica que a família é composta pelo requerente, né? Você que está requerendo, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência destes, madrasta ou padrasto, e os irmãos solteiros, os filhos, os enteados solteiros e menores tutelados também, desde que vivam sob o mesmo teto. Nossa, é muita gente, né? Só a família composta de tudo isso aí, pai, mãe, tudo junto. Só que não funciona assim, né? As famílias se dividem, né? Então, existem muitos casos em que as informações são prestadas erroneamente. Eu vou te dar só um exemplo, o resto você imagina. Ó. Existe um filho que mora sob o mesmo teto. Então, vai lá um dia lá, assistente social, fala só, tem quantos filhos? Ah, tenho tantos filhos, 5 filhos. Dentre eles aí, põe esse que é casado também. E qual que é a renda? Olha, nenhum trabalha, só tem um aqui que trabalha, que ganha 3 mil por mês. Justamente é aquele que é casado.
Então, o que acontece? Esse filho que mora sob o mesmo teto, ele não vai fazer parte da família para esse efeito. Para esse efeito, ele é da família, mas para esse efeito, não. Ele não deverá entrar nessa composição de renda, porque a lei fala filhos solteiros, e tem razão de ser, porque ele já tem outra família quando ele casou. Ok? Por esses equívocos e outros, a pessoa que desconhece a interpretação da lei acaba aceitando a recusa do INSS em pagar para ele o benefício e não vai receber. Então, a renda desse indivíduo, como eu disse, não pode ser considerada, porque a lei fala em filhos solteiros, como disse, residindo sob o mesmo teto. E já lá pelo critério do CAD único, todos que residam debaixo do mesmo teto e possuem uma renda são família. Então, essas informações devem ser bem trabalhadas. É por isso que muitas vezes, desde o início, é recomendável que você contrate uma pessoa que conheça do assunto. Contrate o advogado da sua escolha, o advogado da sua confiança, um profissional especializado, pois ele saberá prestar de forma correta essas provas. E outras provas, como remédio. Então, como disse, esse profissional deverá levar ao conhecimento da administração pública, né, ao INSS, a real situação de renda, e não aquela de todo mundo que está sob o mesmo teto. Tá? Bom, agora vejamos então a situação daqueles que não possuem 65 anos de idade e buscam na modalidade de deficientes. A primeira coisa é saber interpretar o que é essa deficiência para efeito da lei. Então, a deficiência deve ser de longo prazo. Por quê? Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Então vamos imaginar na prática, por exemplo, um motorista de aplicativo ou motoboy que tem um trabalho formal, ou melhor, desculpe, que tenha um trabalho informal, né? Porque se ele tivesse formal, ele estaria recolhendo um trabalho informal. Ele é pai de família, sendo essa a única renda familiar, a que ele ganha lá. Ele vem a sofrer um acidente e é incapacitado, por exemplo, por um ano, 8 meses, um ano, 6 meses. Será que essa pessoa não terá direito ao benefício? Porque não seria uma incapacidade de longo prazo? Vai receber sim, tem que receber. Mas é lógico que quando estiver recuperado e apto para o trabalho, não poderá mais receber, lógico. Mas isso deve ser fiscalizado pela administração pública. E aí vem o famoso pente fino, que é alvo de outros vídeos que a gente tem. Através dos pente finos, aí a administração pública vai buscando, né, saber quem teve alta, quem não teve, pedindo para ele fazer exames complementares, né? Então, quando a lei vem e diz que só vai dar o benefício para impedimento de longo prazo, a história não é bem assim. Por quê? Ela está indo contra a Constituição Federal, que garante ampla proteção irrestrita para todos os cidadãos. Então, para encerrar, cabe então agora uma última explicação, para você não aprender nada errado aqui, a respeito de conceitos que são importantes. Não existe aposentadoria sem contribuição. É o tema lá do vídeo lá. Ah, pode receber aposentadoria? Então, quando você ouvir alguém falando assim, aquele fulano nunca contribuiu e é aposentado. Então, vou repetir, não existe aposentadoria sem contribuição. Só se aposenta quem pagou, quem contribuiu satisfatoriamente pelos tempos, né, pelo prazo necessário e preencheu os requisitos de tempo ou idade e todos os outros critérios.
Quem nunca contribuiu recebe um benefício assistencial. E porque ele é de forma continuada, tem gente que vai receber a vida inteira. Ou até que essa situação que fez ele receber venha cessar, venha parar. Caso contrário, ele continuará recebendo. Então, se você pegar um idoso doente, a expectativa dele ficar bom é difícil, né? Dependendo da doença. Então, a tendência da vida, né? Com o declínio do corpo, é ele continuar doente. Né? Ou, se não for por aquela doença, ele adquiriu um outro mal. Então, ele vai continuar recebendo. E não é um aposentado. Ok? Então, a última dica, busque orientação antes de fazer um pedido de benefício de qualquer natureza. Antes de prestar informações e abrir a boca lá no CAD e levar documento, para que você não faça algo errado. Por quê? Para arrumar depois, para consertar, é muito mais difícil, ok? Agora, vai aqui um pedido meu, tá? Se você entende que esse vídeo tem uma função social, se você acha que é interessante as pessoas saberem disso, por favor, dá um like, dá um positivo. Clica aí nesse positivo, porque você ajuda o canal a mostrar esse vídeo para mais pessoas, tá? E não se esqueça de compartilhar com aquelas pessoas que você conhece, porque essas pessoas compartilham com outras, vamos estar ajudando pessoas, ok? Então, não se esqueça também de ver as nossas playlists, o que é? Lá tem uma série de vídeos muito interessantes, que pode te ajudar em outras situações, entendeu? Então, o conteúdo é muito rico, tem informações úteis para aposentados, pensionistas e também, né, para você que é funcionário público, tem uma playlist lá somente sobre esses assuntos, tá? Então, por hoje, nós vamos encerrando aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no nosso canal.